Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja e permaneça muito bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir desse instante, você vê que a gente retornou ao horário, né, que a gente sempre teve aqui do Opinião, que é às 19h30. Por quê? Porque a gente teve aí que obedecer. Eu falo teve, mas teve na acepção da palavra, né? Obrigatoriamente a gente teve que obedecer ao horário obrigatório eleitoral. Acabou? Agora a gente volta às 7h30, das 19h30 às 20h30. E hoje, no Opinião desta sexta-feira, do José Venceslau Júnior, o Júnior da Verdão, presidente da FEComércio, agora vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, rapaz. O homem está insuportável de tanta atribuição importante e sobre as quais a gente vai falar aqui neste programa. Alguns temas importantes, não é? Eleições 2022, você acha que a FEComércio ficou fora? Não, senhor. A gente vai destrinchar esse assunto também aqui no Opinião desta noite, que tem, como sempre, meu parceiro, né? Não vamos falar gíria aqui não, porque aqui é um programa sério. Meu parceiro, Lourenberg Alves. Boa noite, como vai? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Vou sempre bem. Aqui eu estou sempre bem. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Preparado para domingo, para votar direitinho, Sim, certinho? Preparadíssimo. Preparadíssimo. Então tá. Aliás, tem um tal de aplicativo chamado Pardal. Pardal. É bom que você tenha, até para dar uma força aí para a Justiça Eleitoral, né, no caso de alguma eventualidade negativa, ou seja, alguma suspeita, alguma coisa que mereça a atenção das forças de segurança, por exemplo. Olha só, agradecer a você que acompanha a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também você que nos acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação enorme ter você aqui na nossa companhia. José Venceslau Júnior, o Júnior da Verdão, como é conhecido, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. O Júnior, sempre que a gente convida, ele vem. Às vezes a nossa agenda não bate, mas sempre que há a possibilidade ele aceita e eu fico muito lisonjeado com isso, porque é um respeito que ele dispensa ao programa Opinião. E eu vou à pergunta, eu falei aqui, já na abertura, eu queria que você dissesse como foi o contato com os candidatos aos cargos aqui no Estado disputados, governo, não sei se o Senado também, senadores também, candidatos foram ouvidos lá na FEComércio. Eu queria que você falasse sobre isso aí, como é que foi a experiência, o que se tirou disso. Boa noite. Boa noite, professor, boa noite, Paulo, boa noite a todos, né? A honra é sempre minha de estar aqui no programa Opinião e o Paulo me convida algumas vezes, eu já aceitei várias vezes, então é uma honra para mim, muito obrigado pelo convite. Desde que nós assumimos a FEComércio, logo que nós assumimos lá em 2018, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi promover o debate. A FEComércio precisava interagir com a sociedade mato-grossense, levar as propostas dos candidatos. Então, naquela época, candidato a governo era o atual governador, Pedro Tax, Mauro Mendes e o Wellington Fagundes, né, professor? Então, fizemos um grande debate. Ali a gente começou a colocar a FEComércio nos trilhos para a população mato-grossense, que alguns já nem lembravam mais da nossa instituição. E agora, novamente, também, né, nós saímos na frente em um protagonismo já logo no início do mês, com os 3 primeiros candidatos ranqueados ao Senado. Infelizmente ali o candidato Neri não compareceu, fez as justificativas, mas eu digo, quem perdeu foi ele, que perdeu a oportunidade de estar ali falando para nós mato-grossenses. E na semana seguinte, do dia 19, nós levamos os 3 candidatos melhores ranqueados a governo do Estado.
Foi um sucesso. Presencialmente nós tínhamos muitos empresários e pelos nossos canais de Facebook, YouTube e algumas TVs locais também transmitiram. Então, fizemos a nossa contribuição ao cidadão mato-grossense, que é agora domingo que nós vamos escolher o destino do estado do Mato Grosso e do Brasil. Estão fazendo esses debates com o Senado e com os principais candidatos ao governo do estado. Se houver segundo turno, aqui no estado de Mato Grosso, a FEComércio pretende também fazer alguma coisa nesse sentido? Ou já se deu por satisfeita, a classe, né, já se deu por satisfeita com a explanação que houve? Paulo, nós vamos estar satisfeitos a hora que tiver, no caso, o governador e o presidente eleito de fato. Se houver segundo turno, nós vamos fazer sim, com certeza. Vamos levar a palavra dos candidatos ao cidadão mato-grossense para que faça a melhor escolha, né, para o nosso estado. Professor. Presidente, registrar, antes de mais nada, a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos, o amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor. Eu vou pegar carona na resposta e na pergunta que o Paulo fez para aprofundar um pouco mais esta resposta que a senhora deu. Quando os candidatos compareceram, e eu estou me referindo candidatos ao governo do estado, compareceram ao encontro, qual foi a proposta, não precisa falar o candidato, mas qual foi a proposta que mais chamou a atenção para a FEComércio e qual foi a sugestão ou proposta que a própria FEComércio fez a cada um dos candidatos? Professor, nós entregamos duas propostas para os candidatos. Uma proposta da FEComércio Mato Grosso com as nossas necessidades e sugestões do comércio e do empresariado local. Entregamos também uma proposta da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, para todos os candidatos. As principais propostas é uma reforma tributária e administrativa aqui dentro do estado. Todos os três candidatos se comprometeram e que isso é uma missão, nós precisamos diminuir o tamanho da máquina do estado para que essa máquina ande mais leve, que sobre mais dinheiro e, de fato, quem usufrui disso, desses projetos de governo, é nós, o cidadão mato-grossense. Pois é, dentro disso que você está falando aí, Júnior, os dados mais recentes da economia mostram que o agronegócio lidera aí na geração de emprego, aí depois vem a indústria. O comércio, que não é fraco, pelos números que a gente tem, precisa de que tipo de desburocratização para que possa alçar voos maiores, para que, por exemplo, tenhamos uma mão de obra aqui a contento, porque verifica-se que há um apagão na mão de obra especializada, por exemplo. Eu não sei se isso abrange tanto o comércio, mas em outros setores, como a agroindústria, sim. Mas que tipo de desburocracia precisa haver para que o comércio tenha esse up aí, esse impulso? Paulo, o comércio é o maior empregador do estado. O comércio ele emprega 56% da mão de obra do estado. E o maior contribuinte de ICM também, com 68%. Então o comércio é que paga a conta de tudo. Agora, quando nós falamos isso, nós empresários, na verdade, nós só repassamos os encargos sociais para o preço final. Quem paga a conta é nós, é o professor como cidadão, é o Paulo como cidadão e consumidor, e eu também que sou um consumidor. Então, o grande pagador de conta é o cidadão mato-grossense. O agro, hoje, ele contribui muito com a balança comercial. E eu digo sempre, aonde o agro vai bem, o comércio vai melhor ainda. Mas, para o estado do Mato Grosso, com ICMS, o agro não contribui, por causa da lei Candir. Mas, indiretamente, o agro contribui muito através do comércio. A indústria também tem a sua contribuição. Então, o comércio, o que nós sempre reclamamos e pedimos, é uma carga tributária menor.
Eu já falei aqui em outros programas, lá no apagar das luzes de 2019 para 2020, o nosso governador implantou a maior carga tributária já imposta no estado de uma vez só. E isso pesou no nosso bolso. Mas o governo do estado soube administrar esse superávit que aumentou nos seus cofres, né, provando isso nesses 4 anos. Pagando a conta do governo passado, o caixa está em dia, e está andando muito bem, fazendo o seu dever de casa. Mas o que nós sempre pedimos é diminuição da carga tributária, que quando a gente cuida do comércio e do empresário, nós estamos cuidando do cidadão mato-grossense. O governo do estado não corrigiu isso adiante com as políticas que foram implementadas na redução do ICMS da energia, da telefonia, por exemplo? Paulo, houve um pacote esse ano, onde que diminuiu a carga tributária da energia elétrica, mas isso já foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil inteiro, era para diminuir essa carga para a menor carga tributária do Estado, que é 17%, mas isso ajudou, claro. Caiu a conta de energia e isso é repassado pelos custos, né? Caiu também a carga tributária do meio de comunicação, um pouquinho na gasolina, um pouquinho no diesel. Isso tudo vem a contribuir. Então, eu acho que esse um dos motivos que a nossa inflação, que ela estava começando a acelerar, desacelerou. Então, nós agradecemos muito o nosso governador do estado por essa benécia para a população mato-grossense. Nuremberg. Presidente, vamos falar em números. Eu tenho aqui uns dados, se não forem incorretos, o senhor, por favor, me corrija. Eu encontrei no site Portal do Comércio no dia 19 desse mês. Entre aspas, hoje representamos 17 sindicatos patronais no comércio de bens, serviços e turismo. Juntos, esses setores movimentam em Mato Grosso mais de 285 bilhões de reais, representando 62% do total de arrecadação de ICMS no estado e gerando 525 mil empregos formais. Isso mostra o peso e a força das nossas atividades em benefício da economia mato-grossense. Fecham aspas. O senhor poderia comentar, aliás, o senhor mesmo que escreveu esse texto. O senhor poderia comentar esse trecho, por favor? Sendo você o autor desse texto, Júnior, é esse mesmo valor, mais de 50 bilhões de reais? Paulo, isso é tirado no site da Cefaz, então são informações oficiais que nós captamos nesses números, professor e Paulo, e fazemos o texto e demos uma publicação para que a população do estado do Mato Grosso saiba o peso do comércio no estado do Mato Grosso. O que a gente está sempre falando, comentando em audiência com nossos deputados estaduais, deputados federais e mesmo o governador, uma relação amistosa com a Cefaz também, que são números fantásticos e isso prova, mais uma vez, professor, essa situação financeira do nosso estado hoje. A situação financeira do estado do Mato Grosso, se não é a melhor do Brasil, é uma das melhores do Brasil. Saneamos todas as contas, todas as dívidas e temos muito dinheiro em caixa para investimento, principalmente em infraestrutura. E o grande contribuinte desse caixa é o comércio mato-grossense. Então, chega uma hora que nós precisamos de morar nesse estado maravilhoso, o melhor estado da federação, um estado com uma pujança financeira muito grande, mas que a população brasileira, a população mato-grossense, precisa de sentir isso no bolso, com a carga tributária menor, porque nesses 2 últimos anos houve uma perca para todos nós, né, em função da pandemia e desse aumento de impostos, do nosso poder de compra. Então é isso que a gente pede ao governo, à Cefaz, para rever algumas taxações para que sobre mais um pouco de dinheiro no bolso do cidadão mato-grossense. Pois é, o Nuremberg tinha falado aqui, e talvez eu não tenha me antenado na tua resposta. Uma proposta, nem precisa dizer quem a fez, mas que tenha
vindo a calhar junto aos anseios da classe, por exemplo, nesse debate aí com os candidatos ao governo? Você pode citar alguma? Você falou aí, mas eu não entendi qual seria a principal proposta que mais fez os olhos dos comerciários brilharem. Paulo, no primeiro debate com os nossos senadores, o que nós estamos pedindo para os nossos senadores lá no Senado, em Brasília, nós precisamos de rever essa tributação no Brasil inteiro. É uma tributação que ela pesa no bolso de todos nós. Nós precisamos de rever a máquina administrativa. E ali no Senado, tudo aquilo trava. Então, nós entregamos a proposta da FEComércio Mato Grosso e entregamos a proposta da CNC. Então, são propostas interessantes, onde todos concordaram, e ali assinaram essa proposta, assumir esse compromisso. E eu também disse que logo após a posse eu estarei em Brasília fazendo uma visita no gabinete do senador eleito para cobrar justamente essas propostas. E aqui dentro do Estado, uma das propostas que nós fizemos para o governo também é na mesma linha. Nós precisamos de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, do investimento em infraestrutura do Estado. Nós precisamos de fazer um novo chamamento de pessoas aqui para o Estado do Mato Grosso. Isso é uma proposta que eu já levei para o governador, que hoje nós temos um apagão de mão de obra. Eu levei a proposta, aquela proposta que o Mato Grosso já fez no final da década de 70 e no início da década de 80, um chamamento da população brasileira para vir para o Estado do Mato Grosso. Foi quando eu vim para o Estado do Mato Grosso, o nosso governador veio, e o governador ainda falou, naquela época a gente oferecia terras, o que nós vamos oferecer hoje? Eu falei, olha, nós temos o principal, nós temos emprego, na iniciativa privada nós temos o terceiro melhor salário da iniciativa privada no Brasil. Aí o governador me disse, olha, e os professores têm o segundo salário melhor do Brasil, então nós temos tudo. O que nós vamos oferecer? Condições melhores para a família adquirir a casa própria. Então é uma parceria com as instituições financeiras. Nós precisamos de trazer família para fixar. Nós temos um estado de tamanho continental e uma população de 3,5 milhões. É muito pequeno, nós precisamos de aumentar. E até, professor, quando nós aumentamos essa população, saneamos o problema do emprego no Estado, né? E vamos melhorar no nosso ranking lá na Câmara Federal, que hoje nós só temos 8 deputados, é proporcional à população. Então nós precisamos de aumentar esse número para competir com São Paulo, se eu posso falar aí. São Paulo é 72 deputados, né? E Mato Grosso só 8. Então nós temos que aumentar essa população do Estado do Mato Grosso e resolver esse problema do emprego. Isso é tão importante porque é com base nos números, né? Mas eu vou passar para o Lorenberg já, mas eu queria só para esgotar esse assunto aí, por enquanto, pelo menos. Como é que é a atração de mais pessoas para o estado de Mato Grosso, esse estado continental, pujante, como você disse, passaria necessariamente pela política tributária, pelas facilidades para que as pessoas possam vir e enxergar no estado emprego, uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter as opções oferecidas pelo poder público? Passaria por isso? Também, né? Quando você passa por uma reforma tributária administrativa, você dá mais condições para aquele empresário que está estabelecido aqui dentro do estado do Mato Grosso para ampliar a sua empresa. Olha, vou crescer, vou abrir mais uma filial. Isso abre mais possibilidade de empregos. Mas o chamamento, nós precisamos de trazer famílias para fixar, porque nós temos aqui épocas de colheitas de alguns cereais, de alguns produtos, e vem pessoas de fora, de outro estado, acaba a colheita, ele fica aqui 3, 4, 5 meses e vai embora. Então nós precisamos trazer a família é que fixa. E logo eu tinha escrevi um artigo sobre isso e passei em algumas redes fazendo uma entrevista ao vivo aqui como vocês, e houve a participação de ouvintes. E uma pergunta, várias perguntas, eu respondi todas, e uma delas, a pessoa mora em Nova Mutum, uma pergunta para o presidente aí,
que eu sou do Nordeste, estou aqui, eu fico 4 meses, mas o dinheiro que eu ganho aqui é pouco, porque eu pago aluguel aqui, despesas de supermercado, restaurante e a minha família lá. Como que o senhor quer que a gente venha mais gente para o estado do Mato Grosso? Foi exatamente isso, chama renda familiar. Quando você trouxer a sua esposa, ela vai trabalhar, seus filhos vão trabalhar e com o seu salário você vai ter renda suficiente para pagar o aluguel, pagar o supermercado, as escolas do filho e sobra dinheiro. Hoje é um provedor só financeiro para manter uma família aqui e outra lá no Nordeste. Aí ele deu o feedback, falou: parabéns, entendi agora o seu chamamento. Precisamos de famílias. O que movimenta a economia, né? Acaba movimentando a economia como um todo, né? O que o cara vai ter que comprar na mercearia, vai ter que ir na loja, ele vai gastar aquilo que ele ganha, não é? No seu trabalho, aqui dentro mesmo do estado. O programa Opinião está entrevistando o José Venceslau Júnior, presidente da FEComércio. A gente volta num instante só. Ok, a gente está de volta ao vivo com o programa Opinião. Nesta noite de sexta-feira, o www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques. Acompanhe comigo. A Prefeitura de Cuiabá firmou aí um acordo com a Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos, MTU, a qual estabelece a tarifa social no valor de R$1, especialmente para este domingo, dia 2, dia de votação do primeiro turno das eleições de 2022. A medida começa a valer a partir da 00h01, ou 00h01, do dia eleitoral e segue vigente até às 23h59, atendendo aí a uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e garantindo o pleno exercício da democracia aos usuários do transporte coletivo municipal. Abre aspas aí para o Emanuel. Encaminhei as medidas de funcionamento à MTU ainda no início de setembro. Como gestor, eu entendo que esta é a melhor forma de assegurar à população o direito ao voto durante a festa da democracia, onde todos vão até as urnas manifestar seus desejos políticos e sociais. Estamos beneficiando os trabalhadores, aquele que mais precisa e que possui esse direito sagrado, fecha aspas, declarou aí Emanuel Pinheiro. Outro destaque também do Gazeta Digital. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, o TCE, apresentou uma nova manifestação ao Supremo Tribunal Federal, STF, rebatendo os argumentos utilizados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que opinou contra o mandado de segurança proposto pela Corte de Contas pela liberação das obras do ônibus de trânsito rápido BRT em Cuiabá e Várzea Grande. O órgão estadual esclareceu que não está atuando em defesa do estado de Mato Grosso, mas reforçou suas atribuições e considerou, inclusive, a possibilidade de suspensão da troca de modal do VLT para o BRT. É que no último dia 26 de agosto, o ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que impedia o início das obras do BRT em Cuiabá e Várzea Grande após pedido protocolado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. A decisão atendeu aí ao requerimento do Tribunal de Contas do Estado, que apontou que o Tribunal de Contas da União seria incompetente para fiscalizar os procedimentos administrativos dos recursos e das políticas públicas referentes à alteração do modal. Novela que segue, Lurenberg. Essa novela não acaba. Não acaba, né, bicho? E agora, o que a gente vai fazer? Tem um pleito aí, ninguém sabe o que vai ser. Será que nos próximos 3 governos aqui, nas gestões dos próximos 3 governadores, a gente vai ter o fim dessa novela mexicana aí? Você está sendo muito otimista. Mas, Paulo, tem que fazer 2 observações aí, amigos. Veja, de acordo com a Procuradoria-Geral da República,
o Tribunal de Contas do Estado não é competente para pedir uma liminar ao Supremo Tribunal Federal. Quem deve pedir essa liminar é o governo do Estado, é o Estado de Mato Grosso. Ora, quando o Tribunal de Contas do Estado provoca o Supremo Tribunal Federal, ainda que venha dizer que não é competente para tal, ele está fazendo. Veja, ele está fazendo, quando ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele está fazendo exatamente aquilo que a Procuradoria-Geral da República disse, que ele não é competente. E aí a segunda observação, muito rapidamente. Tem um pedido para o Tribunal de Contas do Estado analisar e que não analisou até hoje. O texto está claro nisso. Tem um pedido para analisar se ele é favorável ou não à mudança do modal do VLT para o BRT. Então, se o Tribunal de Contas do Estado quer de fato ajudar e contribuir, analise esse pedido, dê o seu parecer sobre o pedido, a favor ou contra, não importa, mas dê o parecer e aí ele está ajudando e contribuindo. Ok, concordo. Aliás, eu concordo mais com aquela decisão que ainda não veio, né? Mas que, se Deus quiser, um dia chega, ó, vamos fazer, vamos seguir o que tem que fazer, faça o que tem que fazer e vamos, seja qual for, qual modal, para que a gente saia dessa história tão horrível que a gente tem acompanhado e tendo a obrigação de noticiar aqui a cada dia. O Júnior da Verdão, José Venceslau, presidente da FEComércio, todo dia podia ser dia da democracia, né? Para que os prefeitos pudessem reduzir o preço do transporte coletivo para R$1, por exemplo, e que isso seria uma transferência de renda, porque lá na ponta o cara ia gastar esse dinheiro em algum canto, no comércio, na mercearia, na loja, ou não. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Júnior também sobre essa briga VLT-BRT, mas eu queria que você comentasse sobre a importância do poder público de estar fazendo impulsionando a questão econômica. Ô Paulo, você falou a palavra-chave, transferência de renda. Então essa é a função do Estado, é a função da Prefeitura. Nós, como cidadão, como moradores aqui da capital, nós precisamos de ter uma contrapartida do Estado e da Prefeitura. Então é a transferência de renda, principalmente para as pessoas que usam os transportes públicos e pagam um valor muito alto, que isso no final do mês é um impacto muito grande na conta dele, na conta onde recebe o salário, paga as contas e o impacto do transporte coletivo é muito grande. Então, eu concordo que esse transporte coletivo tem que ser subsidiado, porque esse dinheiro que sobra na conta do trabalhador, ele circula em toda a economia. Então, ele provém mais emprego no comércio, quando o comércio vende mais, nós pagamos mais imposto e o dinheiro circula. O dinheiro tem que circular na economia. Agora, esse segundo assunto aqui, essa briga aí, não é? A FEComércio tem se posicionado a respeito, já que Cuiabá e Várzea Grande são as duas maiores economias do Estado. Tem se posicionado, o que defende? Eu nem falo, porque teve esse encontro com os candidatos aí agora, se isso foi colocado em pauta também, mas qual que é o posicionamento oficial da FEComércio sobre isso? Paulo e professor, nós nos posicionamos desde o início. Assino e falo, nós somos favoráveis ao VLT. Eu já viajei bastante pelo mundo e o transporte não é do futuro. Você está na Europa, você está na França, aonde você está, na China, que eu já passei, no Japão, a população merece um VLT. Então fala assim, olha, o custo do VLT é maior. Mas é o que você acabou de falar, é transferência de renda. Principalmente o cidadão mato-grossense, que nós moramos aqui no centro do país, uma temperatura média acima de 30 graus, a qualidade do transporte. Então hoje você anda por Cuiabá, as ruas todas congestionadas de carro. Para mim chegar aqui hoje eu gastei 40 minutos. O porquê isso? Que a população faz a opção pelo carro? Porque não tem um transporte decente. E esse transporte decente que nós estamos querendo é um VLT e não um BRT. BRT é um ônibus, é esses ônibus que estão circulando, que cai no buraco, que balança, um ônibus que não tem um ar-condicionado decente, é um ônibus que balança, que freia,
uma pessoa cai dentro do ônibus ou cai na entrada. O VLT é totalmente diferente. A arrancagem dele é leve, a freada dele é leve, um ar-condicionado que funciona, um ambiente que o cidadão mato-grossense e cuiabano merece. Então, nós sempre nos posicionamos a favor do VLT. E eu não entendo por que essa mudança política para o BRT, quando a gente vê grande parte das obras construídas, que uma das obras que pesava era a transposição do Rio Cuiabá. Está pronto a ponte. O que foi feito na avenida do CPA, ainda bem que o nosso prefeito corrigiu, plantou árvores, né? Mas os trilhos, parte dos trilhos estão ali. Ali, ao lado do aeroporto, para quem quiser ver, é só ir lá. Você vai ver dezenas de vagões parados há mais de 8 anos. Então, nós somos favoráveis ao VLT pela qualidade do transporte e o que você falou, transferência de renda. Tem que ser subsidiado, sim. E a população mato-grossense, cuiabana e varzea-grandense merece um transporte de qualidade que é usado no primeiro mundo. Legal. Mas tem que haver o subsídio, porque se cobrar também muito caro, aí fica complicado, né? Você pagar R$5, eu não sei quanto que está hoje a passagem de transporte no ônibus tradicional, mas se couber no bolso do cuiabano e varzea-grandense, beleza. Aí eu também sou VLT desde criancinha. Um medo que eu tenho é só que isso seja muito caro depois. Mas há quem diga que há solução para isso, inclusive o subsídio por parte do governo seria um desses caminhos aí. Professor. Presidente, vamos sair um pouquinho fora, porque tem um detalhe aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. O que significa para a FEComércio tê-lo como um dos vice-presidentes da Confederação do Comércio? O que significa, o que representa para a própria FEComércio e para o Estado de Mato Grosso tê-lo como vice-presidente? São quantos vices? Professor, nós temos que voltar um pouquinho no passado, de quando eu assumi a FEComércio Mato Grosso, do ranking das federações do Brasil, nós estávamos em última colocação. O assunto é público, todo mundo sabe, uma família que se apoderou ali e ficou por 30 e poucos anos. Eu, junto com a minha diretoria, o conselho, onde houve uma renovação, nós fizemos um trabalho duro, um trabalho austero nesses 4 anos. Mesmo com pandemia, nós não paramos. Nós elevamos o nome da FEComércio, dos nossos braços, que é Sesc, Senac e o Instituto, levei a minha credibilidade empresarial para o sistema. E isso nós tivemos uma repercussão muito grande dentro do Estado e fora do Estado. A CNC é a nossa órgão maior, Confederação Nacional do Comércio, onde agrega todas as FEComércios e todos os nossos braços, Sesc e Senac. E até para minha surpresa, quando eu recebo uma ligação do nosso presidente da CNC, presidente José Roberto Tadros, me convidando para mim ser um dos vice-presidentes da CNC. Respondendo ao meu amigo Paulo Coelho, nós temos o primeiro vice-presidente, o segundo e o terceiro, e nós somos mais 6 vice-presidentes. Então tem o presidente financeiro, vice-presidente administrativo. Então, nós somos alguns vice-presidentes. Mas pela primeira vez na história do Mato Grosso, um presidente da FEComércio Mato Grosso ocupa tão grande cargo. Então, isso é uma honraria para a FEComércio, para o Estado do Mato Grosso e para mim e para todos os colaboradores do sistema, meus gerentes, porque ninguém faz nada sozinho, Paulo. Então, eu divido essa honraria com todos os colaboradores da FEComércio, meus gestores, o superintendente Igor Cunha, meus gestores do Sesc e do Senac, o diretor Carlos Rissato e toda essa equipe. Então é uma somatória de pessoas valorosas, empenhadas a fazer o certo dentro da federação, que nós tivemos essa subida no ranking. Então hoje a FEComércio Mato Grosso, ela subiu de última colocada, nós estamos em 6º brigando pelo 5º lugar. E nós fomos reeleitos para mais 4 anos, nesse propósito de continuar trabalhando
sério, fazendo uma administração honesta e transparente. Então, é isso, professor. É uma honraria para nós, mato-grossenses, estamos hoje numa das vice-presidências da CNC. Pois é, e essa diretoria comandada pelo Tedros, o Tedros que foi... Tadros, o José Roberto Tadros, ele foi reeleito. A diretoria tem mandato até... O mandato vai até 2026. 2026. E a posse agora, em novembro. A eleição foi semana passada lá em Brasília e em novembro nós tomamos posse oficialmente para mais 4 anos de mandato dentro da CNC. Lorenberg. Presidente, aqui tem um dado que eu gostaria de um outro comentário do senhor. Veja, o sistema FEComércio tem 2 braços sociais, que o senhor já mencionou aqui, o SESC e o SENAC. E agora, o Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio. E eu pergunto para o senhor poderia fazer um balanço muito rapidamente do desempenho do SESC, do desempenho do SENAC e do próprio Instituto, que é um filho mais novo, né? Perfeito, professor. O SENAC é o nosso braço, a expertise do SENAC é qualificação de pessoas. E nesse momento agora do estado do Mato Grosso, nesse apagão de mão de obra, nós, SENAC, entramos pisando no acelerador. Fizemos um grande contrato com o governo do estado de qualificação de pessoas, estamos levando o SENAC para o estado todo. Assinamos um grande contrato com o prefeito de Cuiabá também, qualificando pessoas. E estamos abrindo o estado. Nós fomos para Água Boa, eu sou solicitado por vários prefeitos do estado para levar o SENAC e o SESC. Estivemos em Água Boa, abrimos uma unidade. A região do Araguaia, como se diz, é a bola da vez no estado do Mato Grosso. Está faltando mão de obra, está faltando tudo. Levamos o SENAC. Estamos qualificando pessoas, o prefeito está trazendo gente de fora para acomodar em Água Boa e região e nós fazemos o trabalho de qualificação, entregando pessoas para os empresários, o comércio, o agronegócio qualificado. E esse trabalho nós estamos fazendo em todos os nossos polos, onde nós temos a unidade do SENAC. Estamos abrindo agora em Sinop, uma das grandes polos do estado do Mato Grosso, onde não tinha nem SESC nem SENAC. Devemos inaugurar até final do ano essa unidade para que, a partir de janeiro também, começamos a qualificar pessoas em Sinop. Estamos levando também o SENAC para Cáceres e assim nós estamos levando para a maioria das cidades polo do estado do Mato Grosso, qualificando pessoas. O SESC ele é voltado principalmente para o comerciário. É o que nós estamos prestigiando o comerciário e levando a função do SESC. Quando a gente faz isso, eu gosto de pontuar sempre que SESC e SENAC nós não temos 1 centavo de dinheiro público. Eu e você, empresário, quando nós fazemos o recolhimento da nossa folha de pagamento dos encargos sociais no final do mês, 1,5% vai para o SESC, 1% vai para o SENAC. Então, esse é o dinheiro que essas instituições trabalham e fazem o bem. Então, a função do SESC é cuidar do comerciário. Então, nesses últimos anos, nós abrimos aqui em Cuiabá, em Rondonópolis, o restaurante do comerciário. E eu almoço lá de vez em quando. Hoje eu estive lá, pego fila, pago como todo mundo e fico muito feliz de eu pegar uma fila. Nós estamos atendendo hoje, foi 2.215 marmitas, professor. E eu pego a fila, a maioria das pessoas nem me conhecem, eu fico muito feliz. É aquele dito que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É uma comida de qualidade, padrão SESC, onde nós cobramos do comerciário R$6 a marmitex. Abrimos ali no centro a unidade do SESC Odonto. O mês passado nós tratamos de 5.600 pessoas, um tratamento padrão SESC, qualidade SESC. Procedimentos mais variados, né? Todos os procedimentos. E o comerciário, ele paga um valor proporcional ao seu salário. Um tratamento de um canal que custa R$1.000 no mercado, lá ele vai pagar de R$80 a R$110. E assim nós estamos fazendo em todas as unidades. Quando eu cheguei
à frente da FEComércio, nós tínhamos 2 cases de sucesso nosso, que é o caminhão Saúde Mulher. Esse caminhão Saúde Mulher, nós fazemos o exame Papa Nicolau e o mamografia. Rodo com ele o estado inteiro. São exames gratuitos à população. Ele acabou de chegar agora, estava em Juína, foi para Juara, atendemos em 60 dias mais de 3.500 mulheres. Ele chegou, está fazendo a manutenção e a partir da próxima semana ele está em Cáceres. Nós temos também outra que nós colocamos para rodar, Sesc Odonto, são uma carreta com 5 gabinetes odontológicos. Hoje ele está em Sinop, ele deve ficar lá até o final do ano, previsão de atendimento até dezembro, 14 a 15 mil pessoas. Esse tratamento nós começamos a atender os comerciários, depois nós atendemos a população da cidade toda, tratamento gratuito. Nós reativamos o Sesc, Dr. Balneário, o Meireles, abrimos a estrutura nossa de pilates, de academia. Então nós temos feito, se eu for falar, eu vou ficar aqui 2 horas, nós temos levado de fato a função dos braços sociais do Sesc, da FEComércio, que é o Sesc e o Senac, para a população mato-grossense e especificamente para o comerciário. Muita coisa, hein? Muita coisa mesmo aí. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, eu vou pedir para o Júnior falar para aquele que está assistindo a opinião, um comerciário, por exemplo, que ainda não esteja nas fileiras ali, nos quadros da FEComércio, como faz para o cara se inscrever, associar, não sei, se cadastrar, não sei como é que fala, se associar, né, na FEComércio, para que possa também usufruir, ter acesso a esse mundaréu de benefícios citados aqui pelo presidente da FEComércio. Opinião dá um tempo e volta num instante só. Bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. Falar em Dorileu Leal, o Grupo Gazeta de Comunicação preparou uma big estrutura, como sempre, né? Você já está acostumado, para essa cobertura do pleito eleitoral de 2022. Você sabe que domingo agora é dia de eleições gerais e o Grupo Gazeta ali com a melhor equipe do jornalismo do estado de Mato Grosso, disparado. E está ali tanto na TV, no jornal impresso, no veículo online, que é o GD, Gazeta Digital, com a equipe a postos para acompanhar cada detalhe nesse processo de votação. Já foi isso durante toda a campanha eleitoral, todo o processo eleitoral, inclusive com debates. Ontem teve um também muito importante, não é? Na Vila Real, com os candidatos ao governo. Então, você que quer saber detalhes, tintim por tintim, da movimentação, de toda a movimentação dessa questão que envolve o pleito de domingo, pleito eleitoral, das eleições gerais, você acessa ali o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, ou você liga na Rádio Vila Real, ou você liga na Gazeta FM, ou você liga na TV Vila Real. E até aqui no programa Opinião, que a gente vai estar também logo, não domingo, mas na segunda-feira, repercutindo aquilo que terá acontecido no domingo anterior, que é o domingo das eleições. Então, está dada a dica aí para você se manter muito bem informado nesse processo aí de votação, principalmente, que é o que vai acontecer domingo. Bremberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Presidente, ao assumir a presidência da FEComércio no primeiro mandato, o senhor se comprometeu a resgatar a imagem e a credibilidade da instituição. E aí eu tenho 2 perguntinhas para fazer. Esse compromisso, já pode-se dizer que ele foi completamente cumprido e cumprido à risca? Quando o senhor fala em resgatar, significa dizer que essa imagem, que essa credibilidade estava muito em baixa? É isso, presidente, que a gente entende ou não? Ô Júnior, eu peço só licença antes de responder essa pergunta aí.
que eu acabei esquecendo aqui de um compromisso que se eu não cumprir, que nem diz o Alexandre Guedes, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que cumprir um compromisso aqui comercial que eu tenho que chamar o nosso patrocinador, um recado muito importante que é a Maxlog. Acompanhe só. Dado o recado então, um abraço para o Kennedy, lá da Maxlog, o Ricardo, a turma toda que sempre acompanha o programa Opinião. Recado da Maxlog. Pensou em logística, pensou Maxlog. Você conhece o Kennedy? Conhece a Maxlog, ô Júnior? Você que é do meio aí? Muito, Kennedy, meu grande amigo, Teve aqui, irmão, inclusive, já, né? Pois é, sou fã do Kennedy, grande gestor, administrador. E a Maxlog, né, é uma empresa mato-grossense e cuiabana que hoje produz fora do Brasil, né? É uma das grandes Paraguai, empresas, está no Paraguai, né? Então, Kennedy, meu abraço. A pergunta que o Lorenberg fez, você lembra dela não? Para responder aqui, o Lorenberg, assim que a gente voltou, que eu tinha esquecido da Maxlog, fez uma pergunta. Você lembra da pergunta? Pois é, professor. Eu considero a nossa missão nos primeiros 4 anos cumprida. Porque, como eu disse anteriormente, a FEComércio Mato Grosso, do ranking nacional, era a última. Hoje nós estamos em 6º lugar, brigando pelo 5º. E a coroação disso veio justamente esse convite do presidente José Roberto Tadros, né, presidente da CNC, para que eu fizesse parte, hoje faço parte da diretoria como um dos vice-presidentes. Então esse é o maior reconhecimento que tem, onde eu falo que eu divido esse reconhecimento com todos os colaboradores da FEComércio, do SESC e do SENAC, porque a gente não faz nada sozinho. E para o estado do Mato Grosso, que é a primeira vez na história que um dirigente da FEComércio ocupa uma das vice-presidências da CNC. Então, quanto a essa pergunta sua, eu considero que nós cumprimos todas as nossas propostas e agora vem novos desafios para esses próximos 4 anos. O senhor sabe que quando você pega uma empresa, uma instituição em baixa, dá essa grande arrancada, é até mais fácil. Então agora é manter no top, é que nós temos que trabalhar mais ainda, professor. Ô Júnior, no bloco anterior, falando dos comerciários, né, da FEComércio, dos benefícios que há, daquele leque que oferece de oportunidades, não é? O SESC, por exemplo, como que aquele comerciário que esteja assistindo ao programa Opinião pode fazer para se fazer adesão à FEComércio? Paulo, excelente pergunta. Para você, empresário, comerciário, né? Os pequenos empresários, às vezes me procuram e falam, olha, hoje quando um colaborador me procura, ele pergunta quanto que é o salário e pergunta quais os benefícios. Hoje o benefício é mais importante do que o próprio salário. E nós não temos condições de dar benefício. Eu falei, tem. Você é filiado à FEComércio e nós temos os braços SESC e SENAC. Então, quando você for contratar um colaborador, fala, olha, você vai ser registrado aqui na minha empresa,
você vai entrar no... E nós temos os benefícios, e muitos benefícios, através da FEComércio, Sesc e Senac. Então você, colaborador, vai entrar no site do Sesc ou nos procura ali no Sesc Arsenal. Você vai fazer a sua carteirinha, se cadastrar no Sesc pelo celular. A carteirinha é virtual e você tem acesso a todos os benefícios que o Sesc oferece. Tratamento de dente, pilates, academia, piscina, futebol, esse leque todo que eu já falei, e também no Senac. Então, o trabalhador que trabalha no comércio de Cuiabá, você é o comerciário, você é o nosso foco. Então, você tem vários benefícios, esse que eu acabei de falar do nosso restaurante, que fica ali próximo ao Shopping Popular. Estou para abrir no próximo ano, levando o Sesc e Senac também para Várzea Grande, nossa cidade irmã, que não tinha uma base do Sesc e do Senac. Ali na Avenida da FEB, nós já estamos em obra. Ali na Fernando Correia, você vindo em direção do Cochupó ao centro, no final da Fernando Correia, onde era a antiga Tarumã, uma área de 8.000 metros quadrados, nós vamos fazer ali um prédio de mais de 10 andares, especificamente para a escola do Senac, qualificação de pessoas, profissionalizantes. Então, nos próximos anos, inauguramos ali também. Tudo isso é voltado para você, trabalhador do comércio. É a valorização do trabalhador do comércio. Ótimo isso, hein? Ali, quem vem na Fernando Corrêa, antes de virar para a esquerda ali para ir para o antigo ponto-socorro, tem ali ao lado da churrascaria. Ao lado da churrascaria. Local bom ali, inclusive, para se construir uma escola. Lorenberg. Presidente, o senhor foi reeleito agora no mês de março? Mês de maio. Mês de maio. Na oportunidade, o senhor falou, exercemos mais uma vez a democracia nessa entidade. O que representa, o que significa exatamente essa frase? Professor, é que nas gestões passadas a gente falava assim, sindicato de gaveta. Então, os gestores do passado tinham sindicatos de gaveta, que à frente desses sindicatos, o presidente do sindicato, ele de fato não representava o segmento dele. Alguns já tinham mais de 20 anos que não tinha nem comércio. Como que um presidente de um sindicato que representa um determinado setor, ele não é comerciante, não é empresário? Então, logo quando nós assumimos, nós chamamos os estatutos da federação e chamamos o sindicato para entregar os documentos. Quero ver os documentos do sindicato, quero ver o contrato social da sua empresa. Não tenho. Então você está fora. Chamamos as eleições e hoje os 17 sindicatos filiados à FEComércio são 17 presidentes, de fato, empresário e comerciante do estado do Mato Grosso. E esse chamamento dos 17 sindicatos, que me levou a uma reeleição em chapa única, eleito pelos 17 votos, então onde eu falo eleito por de fato representante do comércio do estado do Mato Grosso. Hoje a FEComércio representa o estado do Mato Grosso, os empresários, o comerciante do estado do Mato Grosso. Como eu, que nos gestores anteriores, que era um absurdo, o presidente da FEComércio não tinha empresa, ou teve há 20 anos atrás, isso não existe em lugar nenhum. Então hoje, de fato e de direito, a FEComércio ocupa o seu lugar com conselheiros que são empresários e comerciantes de fato, professor. Quero mandar um abraço para o João Paulo. O João Paulo é lá da FEComércio. Eu falei com ele esses dias para fazer ele toma conta do sindicato, a área do sindicato, da parte sindical. Eu tenho que encerrar o programa. Aliás, um abraço para a dona Maria Lúcia também, aqui do Dom Aquino, e o seu João Elias, que está lá no Santa Isabel assistindo ao programa Opinião. Encerrando aqui, queria que você respondesse em 1 minuto e meio, esse instituto de pesquisas que tem a FEComércio. Faz um balanço aí em 1 minuto e meio, no máximo, 1 minuto e meio, para a gente saber a importância que ele está tendo aí nessa engrenagem toda.
O Instituto de Pesquisa era um dos compromissos também nosso de campanha na primeira gestão, porque não existia um instituto específico do comércio. Então, vocês nos questionavam alguns números e a gente tinha que ir para dentro das nossas empresas ver esse número, não tinha um órgão que respondia. Nós criamos o IPF, Instituto de Pesquisa da FEComércio, e nós somos específico pesquisa dentro do estado do Mato Grosso e do comércio. Nós não fazemos pesquisa política. Então já temos grandes contratantes, né? Um deles eu posso citar, que é o nosso valoroso Cuiabá Esporte Clube, Opa. que nós fazemos pesquisa para o Cuiabá, outros órgãos de imprensa, e nós também fazemos pesquisa da cesta básica semanalmente, né? Então distribuímos para todos vocês. Então temos parceria com algumas prefeituras do estado do Mato Grosso, levantamento da população. Nós fomos contratados por alguns prefeitos justamente para acompanhar paralelamente o que está acontecendo agora com o levantamento do censo, né, que tinha ótimo. mais de 10 anos, né? Obrigado, professor. Mais de 10 anos que não haveria censo. Então nós estamos acompanhando paralelamente para dar suporte a esse prefeito, Paulo. José Venceslau Júnior, presidente da FEComércio, muito obrigado, Júnior da Verdão, por ter vindo mais uma vez à Opinião, que está sempre a postos para bem informar. Obrigado. Eu que agradeço, professor Paulo, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês para trazer as novidades da FEComércio, SESC, SENAC e do Instituto. E lembrando sempre que a função da FEComércio é defender o empresário, o comerciante do estado, e quando nós fazemos isso, nós defendemos o cidadão mato-grossense. Abraço aí para o Gustavo, que é assessor de imprensa, também para Andréas Versucci. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Eduardo Botelho, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, conosco ao vivo às 7h30 de segunda-feira, dia 3 de outubro. Boa votação, consciência ao votar. Até lá, fica bem, fica com Deus também.